Começamos aqui uma emissão muito especial do programa Motosport hoje na Gol FM e também na V-Motores. Connosco está o trio de navegadores, copilotos, penduras, ditadores de notas, chamem-lhe o que quiserem, daqueles senhores que estão no banco direito dos carros de ralis e neste caso os três convidados de hoje estão neste momento na primeira, segunda e terceira posição do Campeonato de Portugal de Ralis após a primeira e única prova realizada em 2020. O Rally Serras de Faf e Felgueiras. O Luís Carlos Ramalho, também o José Teixeira e o Carlos Magalhães, eles que navegam respectivamente o Armindo Araújo, o Ricardo Teodósio e o Bruno Magalhães, que são os nossos convidados. Aos três, os nossos votos de que estejam tudo bem convosco, sejam bem-vindos, é um prazer ter-vos neste programa e vou pedir-vos neste início de programa que me digam de uma forma muito sucinta como é que estão a viver este confinamento forçado que agora está numa fase, quando for para o ar este programa, já estará numa fase para lá do estado de emergência, mas ainda com muitas restrições. Luís Ramalho, vou começar por ti, seja bem-vindo, como é que estão a ser estes tempos de Covid-19? Olá, bom dia a todos, bom dia Zé, bom dia Carlos, obrigado Amândio. Bom, para mim não foi até antes de ontem, não foi propriamente de confinamento. Como vocês sabem, a minha atividade profissional é na área da saúde e, portanto, eu estive permanentemente a trabalhar desde o início desta pandemia, basicamente desde a alteração das condições do dia 16 de março até antes de ontem. Antes de ontem fui obrigado pela delegada de saúde a ficar em casa porque tive um contacto positivo com um colega que, entretanto, positivou relativamente ao vírus Covid-19. E essas são as regras decididas e emanadas pela Direção-Geral de Saúde e, portanto, eu tive esse contacto numa urgência que fiz no dia 24 à noite e, portanto, agora terei que estar em casa até ao dia 8, não tenho nenhuma sintomatologia, já fiz o teste que controlei negativo, mas o que é um facto é que tenho que estar aqui agora até ao dia 8. Mas para mim, de facto, não houve confinamento. Eventualmente, para os meus outros dois colegas, provavelmente houve. Eu não tive esse confinamento. Vamos até ao Algarve. Zé Teixeira, como é que tem sido aí por baixo? Ora, bom dia ou boa tarde. Desde já queria cumprimentar o Luís, o Carlos e a ti também, Amândio, e todos os espectadores também. Tem sido, como para toda a gente, tem sido com muito regrado, com algum afastamento. Na minha atividade profissional tenho lidado perto com isto, tu também sabes o que é Amândio, com aulas à distância e tudo o resto, e para além disso, como sou também subdiretor de um agrupamento de escolas, toda a preparação desta logística toda tem sido assim um bocadinho duro. Eu com os meus colegas de direção temos falado que se calhar nós estamos a trabalhar muito mais do que trabalhávamos antes, porque agora não há fins de semana, não há feriados, não há manhã, tarde, noite, portanto tem sido assim, um bocadinho forte, mas dadas as condições tínhamos que fazer alguma coisa e está a resultar, os alunos estão a conseguir ter as suas aulas, temos tido muito apoio das autarquias e de outras entidades parceiras para conseguir dotar os alunos que não tinham meios tecnológicos para poder aceder a estas aulas. Posso dizer que no meu agrupamento toda a gente já tem, conseguimos chegar a todas as casas, o que é muito importante e pronto, e depois é esperar que isto passe e que nós voltemos rapidamente aos nossos ralis, não é? Voltamos ao norte, Carlos Magalhães, saudações, como é que tem sido aí por casa? Bom dia a todos, bom dia Zé, bom dia Luís, bom dia Amândio. Bom, isto aqui para mim tem sido mais fácil, mantenho-me em parque fechado e ponto final de parágrafo. Tenho as únicas saídas para as compras dos bens essenciais aqui para casa e tenho saído pontualmente para fazer um footing, de resto é confinado. Muitas das vezes a comunicação social é acusada de esquecer um pouco o papel do copiloto e dos navegadores. É normal, às vezes por instinto, que sempre que se esteja a fazer um relato, seja em direto, seja de uma forma escrita, falada ou mesmo em audiovisual, que se concentre as atenções no piloto, mas uma coisa é certa, e os próprios fãs têm consciência disso. Um rally não se faz apenas com o senhor que vai atrás do volante, fazem-se com duas pessoas que vão dentro do carro e fazem-se também com uma equipa enorme que está por trás, quer na preparação das provas, quer na assistência às mesmas, quer mesmo no pós-prova, às vezes também
a altura mais difícil, sobretudo quando aconteceu alguma coisa um bocadinho mais difícil, como uma saída de estrada. Mas vamos hoje nos centrar nos navegadores. Vocês os três são convidados a este programa também como homenagem àquilo que é o trabalho essencial e talentoso de muitos e excepcionais navegadores portugueses, de que os três convidados de hoje são exemplo disso. Vamos começar pelo atual campeão nacional, Zé Teixeira. Vamos conhecer um pouco a tua carreira. Quando é que começaste? O que é que fizeste até hoje? Apenas estiveste sempre do lado direito ou também já te atreveste a ir para trás da rosca, ter alguma atividade também como piloto? Vamos lá conhecer um pouco melhor como é que começou e o que é que fez até hoje o navegador José Teixeira. Portanto, oficialmente eu comecei, salvo erro, em 1995. Portanto, a navegar, portanto, esporadicamente em algumas provas, de iniciados, por aí fora. Mas o bichinho começou muito antes. Os meus pais dizem que eu já nasceu comigo, portanto era impossível removê-lo. E eu, como algarvio, nós tínhamos aqui no Algarve uma prova que era de altos em volta ao Algarve, depois passou a ser o Rally do Algarve, em que era uma prova dura de 5 dias e que requeria muito conhecimento. O que acontecia? Acontecia que muitos pilotos vinham para cá antes de treinar e muitas vezes os navegadores não vinham, então eles recorriam-se de pessoas locais em que se percebessem um bocadinho disto ou não, para poderem ir treinar e fazer os reconhecimentos. Então a minha elite começou antes de começar a correr mesmo, efetivamente, a acompanhar muitos pilotos, muitos deles conhecidos e alguns até estrangeiros, a fazer esses reconhecimentos que eram feitos muitas vezes um mês antes da prova, quando não era mais. Aí começou, portanto, já o bichinho já cá estava, também tinha um vizinho que corria, também comecei com ele e aprendi com ele muita coisa. E depois comecei aos poucos a conseguir integrar algumas provas e depois, com o despontar dos regionais, salvo erro em 99, comecei a fazer o Regional Sul, na altura, fui campeão Regional Sul em 2004, pronto, e depois foi sempre a desenrolar até aos dias de hoje. Para além do Ricardo Teodósio, que outros nomes é que tu já navegaste? Eu não vou querer enumerar, senão vou me esquecer de algo. Sim, é evidente. 2 ou 3 exemplos. Sei lá, por exemplo, o Luís João Monteiro, com quem foi campeão regional, campeão aqui no Sul, já naveguei, por exemplo, o Jorge Bica, já naveguei alguns pilotos conhecidos para além do Ricardo. É claro que o Ricardo, nos últimos 9 anos, tem sido o piloto que eu tenho acompanhado e que, para além da nossa relação de amizade, nós, antes de começarmos a correr juntos, sempre dizíamos: tu tens navegador, tu tens piloto, mas já vamos experimentar. E aconteceu uma vez que ele ficou sem navegador e eu estava sem piloto e fomos fazer um rally de Portugal. Pronto, a partir daí, entre aspas, nunca mais nos largamos. Mas pronto, a outra parte da pergunta que perguntaste, a parte do volante. Nunca, ao contrário do Luís, com bons resultados, eu nunca passei para aquele lado, a não serem experiências como kartings, como outras brincadeiras, kart crosses, coisas desse género. A nível dos rallies, nunca, portanto, apesar de já ter experimentado, nunca corri oficialmente na vaca do lado esquerdo. Estamos a falar mesmo assim já de 25 anos de carreira oficiais, o que significa que este ano comemoras as bodas de prata. Vamos ali para o atual segundo classificado do Campeonato de Portugal de Rallys, o Carlos Magalhães. Carlos, tu começaste antes e poucas pessoas talvez saibam, não sei se isto será de conhecimento público, mas tu mesmo antes de ires para o lado direito de forma oficial, já tinhas uma atividade muitíssimo intensa, a ajudar um dos mais icónicos pilotos portugueses de todos os tempos, para muitos talvez o mais icónico, porque tu começaste mesmo muito cedo, Carlos Magalhães. Comecei muito cedo a navegar nos reconhecimentos o Joaquim Santos. Pois. Há, sei lá, 40 anos. Muito bem, e depois em termos oficiais, um pequeno resumo da carreira, quando começaste? Comecei no rally, no antigo Campeonato Nacional de Iniciados, em que fiz, Regional Norte de Iniciados, em que fiz 2 provas que eram as que eram necessárias na altura, que era o mínimo necessário para se passar para o Campeonato Nacional de Rallys, e a partir daí fiz uma prova com o Zé Araújo no então troféu R5 GT Tour, isto no ano 1991, e daí para a frente comecei com o Joaquim Santos e é a história que sabe.
É uma história fantástica que já inclui títulos e um currículo admirável. Aliás, tenho 3 navegadores campeões à minha frente e, como tal, eu diria que esta é uma daquelas emissões com um palmarés conjunto extremamente vasto. Luís Ramalho, tal como o Zé Teixeira já aqui adiantou, tu, antes de teres começado uma fantástica carreira como navegador, provaste durante muitos anos, e eu fui testemunha disso, lembro-me bem disso, de quando corrias como piloto, provaste que és também um piloto muito rápido, e foi aí também, penso eu, que terás começado a tua carreira desportiva. Foi. A minha carreira desportiva começa tarde, porque eu corro pela primeira vez aos 30 anos, mas a minha vontade de fazer as coisas tinha muitos anos, vinha de há muitos anos antes. Eu tinha 15 anos por aí, e ia ver regularmente o Rally de Portugal com o meu tio Jorge, quer os meus 2 tios, o meu tio Jorge e o meu tio Carlos, quer o meu pai, guiavam os 3 mais. O meu pai nunca fez corridas, mas os meus outros 2 tios fizeram. O meu tio Carlos mais na área da velocidade, o meu tio Jorge mais nas perícias e depois nos rallies. E, portanto, de alguma forma, isso, enfim, foi mexendo comigo ao longo do tempo. Entretanto, eu nessa altura vivia na Póvoa de Varzim, e era inevitável acompanhar aquelas alturas em que o rally passava ali na Póvoa. E, portanto, aqueles dias do Rally de Portugal eram coisas absolutamente impressionantes. E eu lembro-me de ser miúdo, ter 16, 15, 16, 17 anos e dizer, eu um dia ainda vou fazer o Rally de Portugal. E fiz isso quando tinha 32, em 35, que foi a primeira vez que eu fiz o Rally de Portugal, foi em 1997. De facto, comecei a guiar, o meu navegador foi durante uma série de anos o meu irmão, Miguel, com quem aprendi muitíssimo daquilo que faço hoje, e de facto eu ainda hoje o que gosto mesmo é de guiar. Agora, a questão é como é que se fazem estas coisas. E o problema é que quando eu e o meu irmão começámos a guiar, isto é uma história, enfim, relativamente simples de contar, quando eu e o meu irmão começámos a guiar, eu ganhei numa determinada quantidade de dinheiro e disse ao Miguel, nós temos aqui este dinheiro de correr. Quando isto acabar, acabou a brincadeira. E, portanto, esse dinheiro ainda deu para eu correr com os patrocínios que, entretanto, fui tendo durante 5 anos. Eu fiz a minha primeira prova em 1992 e corri a guiar regularmente até 98. Depois, em 99 e em 2000 ainda fiz uma prova ou outra, mas diria pouco menos do que brincadeiras. Mas a questão foi essa. Entretanto, por uma pessoa que é nosso amigo comum, que é o Rodrigo Ferreira, por causa daqueles atrasos das decisões do Rodrigo, que à última hora nunca tinha navegador nem para treinar, nem para correr, nem para nada dessas coisas, eu fui apanhado. Luís, tens que vir comigo, ajuda-me a treinar o Rally de Futebol do Porto, isto é em 98. Eu disse, ok, pronto, pá, eu nunca naveguei ninguém, não interessa, mas tu vens, ajudas-me a deixar as notas, pronto. E o que aconteceu foi que eu fui ajudá-lo, supostamente só para ele treinar o Rally, e depois ele teria um navegador para fazer o Rally. E depois, à última da hora, também, como era normal no Rodrigo, também não tinha. E, portanto, acabei por ir a fazer o Rally com ele. E, de alguma forma, foi assim que estas coisas começaram. É engraçado que, na altura, o António Manuel Martins Teixeira, que todos vocês também conhecem muito bem, um dia em minha casa, em nossa casa no Porto, perguntou, mas como é que é? Perdeu-se um piloto para se ganhar um navegador? E eu disse, não, em princípio não. Mas o que é o facto é que ao fim deste tempo todo eu acho que sim, que se perdeu um piloto para se ganhar um navegador. Embora eu me continue a sentir como piloto, digamos assim. Esta pergunta é para os 3. Agora vou começar por ti, Luís Ramalho, depois passarei ao Carlos e ao Zé Teixeira. Na vossa opinião, quais são as características que definem um excelente navegador? Isso é aquela pergunta do $1 milhão. Eu sei. É a pergunta do $1 milhão. Eu tenho muita dificuldade em responder isso e vou-te explicar porquê. Porque tu podes ter um excelente piloto e um excelente navegador e eles os dois não se entenderem em conjunto. E isso não faz do piloto um mau piloto, nem do navegador um mau navegador. Apenas aquelas duas criaturas não se entendem dentro do carro. Podem ser excelentes amigos cá fora, mas não se entendem dentro do carro. Portanto, para eu te dar um exemplo, e vou falar, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço bem, com quem já fiz alguns rallies e com quem o Carlos também fez rallies, o Miguel Campos. O Miguel Campos é uma pessoa que quer as notas ditadas uma vez, monocórdicas e sem nenhuma alteração de voz. Eu, enquanto piloto, nunca conseguiria guiar assim.
O Armindo, enquanto piloto, não guia assim. Eu acho que de 30 ou mais de 30 pessoas com quem eu tive o privilégio de poder fazer coisas ao longo deste tempo, o Miguel era o único que tinha, passa a expressão, esta exigência. Esta exigência, digamos assim. Pronto. O que é que acontece? As características do navegador, eu acho que ele tem que ser metódico, evidentemente, tem que ser uma criatura calma, tem que ser um fulano conhecedor dos regulamentos, tem que ser essas coisas todas. Tem que ser um fulano calmo, tem que ser basicamente amigo do seu piloto. Eu acho que assim a situação da amizade é muitíssimo importante, porque senão algumas coisas dentro do carro podem acontecer que não se conseguem explicar. E por isso, características especiais. Eu tenho muita dificuldade em responder a isso, não é? Quer dizer, é mais fácil tu provavelmente perguntares a um piloto que características é que quer no seu navegador. Ora, deste-me também uma ideia para a pergunta: que características é que um navegador gosta num piloto? Mas já lá vamos. Carlos Magalhães, na tua opinião, quais são as características que importam reunir num navegador? De topo, obviamente. Eu estou de acordo com aquilo que disse o Luís, não é? É um bocado difícil a gente estar a eleger várias características, sendo que o primordial será o entrosamento com o piloto, porque se não estivermos bem dentro do carro, nada corre bem. E eu penso que, tirando aquilo que é óbvio, que é a calma, o conhecimento de regulamentos, conhecimento de provas, idoneidade, penso que o fulcral será mesmo o entendimento entre o piloto e o navegador. Zé Teixeira. Eu tenho que concordar com meus colegas, é claro. Eu acho que sim, acho que dentro do carro tem que existir, acima de tudo, uma relação de amizade. Porque se os dois estiverem chateados, aquilo nunca vai resultar. Portanto, tem que haver algum conhecimento entre os dois e, acima de tudo, tem que existir amizade e, falo eu por mim, e alguma calma dentro do carro. As pessoas pensam muitas vezes dentro do carro que aquilo é uma luta, que aquilo é que aquilo ninguém se entende, que é só gritos e nem nada disso. Se isso acontecesse, acho que ninguém conseguia andar. Portanto, a calma tem que prevalecer, tem que haver um conhecimento mútuo dos dois. O navegador muitas vezes tem que saber, se calhar, como é que o piloto se sente mais à vontade, porque isto é como o Luís dizia, como o Carlos dizem, o navegador também se habitua, também se molda ao piloto de acordo com o que o piloto quer ouvir, não é? Uma pergunta para os três. Muitas das vezes é referenciado de que o navegador é que faz o andamento de um piloto. Ou pode torná-lo mais rápido ou pode torná-lo mais lento. Os três concordam com esta ideia, que é, no fundo, uma ideia que felizmente cada vez mais existe na aficiação. O navegador é importante também para aquela eficácia e aquela constância no andamento de um piloto. Queres começar por mim? Eu diria o seguinte: com mais facilidade um navegador diminui a cadência do piloto do que a aumenta. É evidente que, por alguma razão, isto é um trabalho de equipa e tu tens muitos pilotos que têm que estar permanentemente a ser incentivados, se tu quiseres assim. Claro que nós, com alguma experiência que vamos ganhando, vamos percebendo se o piloto está um pouco abaixo daquilo que é normal andar ou se está a exagerar relativamente àquilo que é normal andar. E quando tens tempo, e quando isso é possível, e normalmente há sempre uma reta onde se tem tempo, quando nós, por alguma razão, achamos que o piloto está a andar um pouco mais devagar, perguntamos se está tudo bem, está tudo bem, ou há um problema com o carro, qualquer coisa, porque ao nível a que, nomeadamente, nós os três andamos neste momento, ninguém gera provas. Não vale a pena estarmos aqui assim a achar que alguém gere uns segundos, porque ninguém gera rigorosamente prova nenhuma. Nós pomos a faca no pescoço no primeiro metro e tiramos a faca do pescoço do último metro. Portanto, a não ser que chegues ao fim de um rally com uma vantagem completamente muitíssimo ao último troço que tem 10 km, com uma vantagem de 1 minuto, ninguém gera rigorosamente mais nada. E mesmo essa gestão depois no fim pode ser complicada, porque é quando nós baixamos um pouco o ritmo que às vezes as coisas mais estúpidas acontecem.
Mas respondendo diretamente à questão, é mais fácil nós baixarmos o ritmo de um piloto do que elevá-lo, a não ser que percebamos que haja ali alguma coisa e que tenha que se fazer alguma coisa. Curiosamente, eu não sei se os meus, mas acho que o Carlos já fez todo o terreno também. Isso é uma coisa mais importante, eu diria, no todo o terreno, porque tens provas com 150, 200, 300 km, do que nos ralis, em que essas coisas são feitas a fundo, do primeiro metro até ao último metro. Carlos Magalhães, eu sei que estás aí com alguma gestão familiar e, portanto, entendemos perfeitamente isso, até porque normalmente os reventos têm sempre prioridade sobre os ralis, mas concordas com esta visão do Luís Ramalho? E já agora fazia-te esta pergunta, e eu explico-te o porquê de fazer esta pergunta também. Não é à toa que muitas das vezes pilotos, eu não sei se isto será uma questão só mental, trocam de navegador à procura de um que lhes traga, não sei se mais, se melhor andamento. Mas tu concordas que o navegador pode ser essencial para este clique, esta mudança, Carlos? Claro, concordo, porque o navegador, estou de acordo com o que Luís, o navegador atrasa mais um piloto do que o incentiva. Porque penso que o incentivar um piloto, ou a gente conhece muito bem o piloto que leva na palma das mãos, chamemos assim, ou então é meio caminho para um estalo bem dado, que é o que acontece. Atrasar, a gente pode atrasar perfeitamente, mas não é regra do jogo a gente tentar atrasar alguém, porque estamos ali para andar o mais depressa possível e o melhor que sabemos. Incentivamos o piloto não naquelas, como é que é de explicar, vai mais depressa e faz e acontece, não. A única coisa que podemos incentivar o piloto é naquele, quando a gente o conhece bem e vimos que realmente as coisas não estão como de habitude, ou seja, ou está num dia menos bom, a gente tentar, vá lá, anima ou qualquer coisa. Isto acontece muitas vezes, como diz o Luís, é no todo terreno, que é, como são provas monótonas, uma metragem muito grande, nós normalmente temos que, vamos lá mais depressa um bocadinho ou qualquer coisa, mas é só aí nesses casos, em termos de todo terreno. Em termos de rally, atrasamos mais o piloto se a gente quiser do que propriamente o adiantamos. Zé Teixeira, tu navegas um amigo de longa data e por isso pergunto-te, isso facilita ou complica as coisas? Porque no fundo vocês também estão muitíssimas vezes juntos, talvez até mais do que aquilo que o Luís está com o Armindo ou que o Carlos está com o Bruno, sobretudo o Carlos e o Bruno moram longe um do outro, o Armindo e o Luís já não tanto, mas como é que é essa relação? Ou lá dentro a amizade ajuda, mas é sobretudo um trabalho profissional que está em causa? Lá dentro, se calhar a amizade já não tem tanta importância. É mais cá fora, nos momentos, é nos treinos, ao fim e ao cabo, quando nós estamos a preparar as provas, a ver vídeos, portanto, temos a facilidade de estar mais vezes para trabalhar esses vídeos, para poder preparar as provas convenientemente, muitas vezes para escolher sítios para testar de acordo com as condições do terreno, não é? Vamos encontrar. Portanto, a amizade ajuda muito, nós já nos conhecemos há muito tempo. Temos a facilidade de morar muito perto um do outro, o que possibilita que nós consigamos trabalhar muitas vezes de uma forma que se morássemos longe não seria possível. Só voltando um bocadinho atrás, eu também já fiz todo o terreno, não com a frequência que o Luís e o Carlos fizeram. Não, Luís. É assim, e concordo plenamente com o que eles dizem, só queria acrescentar mais uma coisa, que os ralis, especialmente os ralis não provas internacionais, atualmente em Portugal, são ralis sprint. E estes ralis sprint não permitem qualquer gestão. Portanto, tem que se entrar logo forte de início, senão já perdeu o rally, e tem que se manter uma concentração muito elevada, e aí é muito importante a dupla conseguir trabalhar em consonância. A nível do todo terreno, é como eles dizem, será uma prova que estão mais para gerir. Eu só estou a dizer isto porque, assim, uma das provas mais difíceis que eu e o Ricardo fizemos foi o Rally do Algarve do ano passado, que é uma prova que nós temos algum conhecimento de terreno, estamos a andar muito depressa e nós tentamos fazer um bocadinho de gestão. E só vos digo uma coisa, é muito difícil, é mais fácil andar a atacar do que andar a gerir. E isto vai-nos acontecer naquela prova e nós, às tantas, já não sabíamos o que é que havíamos de fazer. Às vezes, estamos a andar depressa, não estamos, é muito difícil. Portanto, não há esse tipo de gestão só em condições extremas, como era aquela que nós não podíamos deitar tudo a perder. Não é? Zé, eu vou agora começar por ti, para tentarmos também, sobretudo, àquele auditório mais alargado, e a muitos jovens que nos estejam a ouvir, e até têm um sonho de ser navegador,
explicar-vos um pouco que o navegador é hoje uma figura que tem uma atuação muitíssimo importante num rally e que não se esgota de todo naquilo que é o trabalho que faz a tirar notas nos treinos e a cantar as notas dentro do carro nas provas. Dá-me aqui um desenho daquilo que é o trabalho global que o navegador tem dentro de uma equipa, como é o vosso caso, uma equipa semi-profissional, uma equipa semi-fábrica mesmo. Nós não estamos aqui com os 3 navegadores que estão nos 3 primeiros lugares do Campeonato de Portugal de Rallys de 2020 e com o campeão nacional de 2019 e com o de 2018, diga-se de passagem já agora. Qual é, na globalidade, o trabalho que o navegador de topo tem ao longo de uma época? É assim, portanto, a época começa muito antes, portanto, dos rallies começarem, exatamente, começa logo pelo planeamento. O planeamento, portanto, quando sai o calendário, quando a época está garantida, não é? Quando sai o calendário tem que se começar a tentar planear a forma de fazer. Primeira coisa, temos que falar com a equipa, temos que começar logo a tratar de alojamentos. Existem sítios em que o alojamento não abunda e não se tratar logo disso corre-se o risco de ficar a muitos quilómetros de distância e isso muitas vezes durante uma prova pode prejudicar. Depois é começar a planear a prova e quando eu estou a dizer planear a prova estou a falar em testes. É muito importante nos dias de hoje o testar. O piloto e o navegador conseguirem testar com o carro de corrida em condições semelhantes àquelas que vai encontrar é muito, muito importante. Porque a aprendizagem do carro não se pode dar na corrida, tem que se dar em testes, que é para quando chegar à corrida realmente a máquina estar afinada e existirem afinações de acordo com as características do terreno e pudesse atacar desde o primeiro quilómetro. Neste aspecto é muito importante, e aí falo um bocadinho da minha parte, com a equipa, que é eu tentar perceber quanto antes como é que vão ser os troços, vão ser iguais ao passado, vão ser diferentes, qual é a característica do terreno para tentar encontrar um sítio semelhante para tentar testar o melhor possível. A partir daí, se nós sabemos que o terreno é igual ao do ano anterior, então vamos buscar as notas do anterior, os vídeos do ano anterior e vamos tentar, ao fim e ao cabo, começar logo a preparar essa parte. Se existe terreno novo, vamos tentar também arranjar esses vídeos para, muitas vezes, até tirar as notas sem ir ao sítio, não é? Porque, vou-vos dar, por exemplo, o caso dos Açores. Os Açores, no ano passado, teve 3 troços novos. E um deles nunca se tinha feito naquele sentido, que era um troço completamente diferente de tudo o que já se tinha feito até aí. Os vídeos que conseguimos arranjar, as notas foram todas tiradas por vídeo. Quando chegamos lá, nós podemos fazer 2 passagens. Se estamos a gastar uma passagem ao fim e ao cabo, conhecer o terreno e tirar notas, nós já estamos a perder muito face à concorrência. Portanto, esta parte dos vídeos atualmente assume muita importância. Aliás, é mesmo fulcral. Para o próprio piloto e o navegador conhecerem já o terreno, embora no local há sempre diferenças, não é? É do exemplo do Rally de Portugal do ano passado. Os vídeos que eu tinha, quando eu tirei notas, quando eu cheguei ao sítio, a estrada era 2 vezes a largura. Portanto, as notas tiveram que ser muito emendadas, não é? Mas, de qualquer maneira, já não se parte do zero. Depois, é assim, meus colegas depois vão-me completar que uma pessoa pensa que há muita coisa que se faz aqui ao caminho. Depois, isso chega à altura da prova, dos reconhecimentos, e que são feitos os reconhecimentos. Portanto, ao fim e ao cabo, nas 2 passagens se pode fazer, ou nas provas nacional, nas passagens que são permitidas, tentamos afinar o máximo possível as notas para quando chegar lá haver confiança nas notas e nunca existir a hesitação. Chega o dia de prova, portanto, aí começa toda aquela logística de combinar com a equipa desde horários, desde postos de gasolina, desde tudo e mais uma coisa, que é para as coisas correrem no normal da prova. Que se calhar o navegador acaba no decorrer da prova ter às vezes menos trabalho do que tem antes da prova. Carlos Magalhães, concordas com esta visão? Queres acrescentar mais alguma coisa? Eu concordo perfeitamente com o Zé. A acrescentar é tudo que passa pelas regulamentações que poderemos encontrar novas, portanto estudar novas regulamentações caso as haja. Mas o trabalho de casa começa muito antes da prova em si e começa logo na apresentação do campeonato, o escalonamento das provas, fazer a logística em termos de viagens, de alojamentos e essas coisas todas. Testes, que são primordiais fazer testes, dentro das características das provas que vamos encontrar. De resto, gerir ao longo do ano
o tempo, porque muitos de nós temos outras profissões. Eu, além de estar a navegar, também colaboro com testes nas equipas oficiais do Campeonato do Mundo e, como tal, dou-me também algum tempo. E temos que gerir sempre o tempo que, parecendo que não, é pouco. No nosso caso, acompanhando o Campeonato Nacional, temos também presente o Campeonato da Europa e, como tal, as provas passam de 8 para 15 provas com uma facilidade incrível e, como tal, temos que gerir muito bem todo o tempo que temos disponível. Luís Ramalho, é este trabalho global do navegador que faz com que muitos deles no futuro virem famosos team managers de equipas, hoje um deles com o cargo mais importante da FIA. Isto significa que um navegador é claramente um gestor também daquilo que é a participação da equipa nos ralis? Sim, isso é indiscutível. Para te responder diretamente à pergunta inicial que tu fizeste aos três, eu usaria uma explicação que o meu irmão Miguel usou no ano em que foi campeão do mundo com o Armindo pela primeira vez. Chegaram a Lisboa de avião e foram diretamente para uma entrevista num programa que tinha, penso que o João Baião e a Tânia Ribas de Oliveira. O João fez uma série de perguntas ao Armindo e depois a Tânia perguntou ao Miguel, afinal de contas, o que é que faz um navegador? E o Miguel parou uns segundos e disse, com exceção de guiar, faz tudo o resto. E basicamente é disto que estamos a falar. Eu falo com o Armindo todos os dias, nós estamos aqui assim muito perto, falo com ele todos os dias, às vezes estamos mais do que várias vezes por semana juntos, e com muita frequência eu digo, o que é que tu achas, não sei o quê, isso não é comigo. Não, isso é contigo, isso é contigo, trata de não sei o quê, porque de alguma forma faz sentido que seja assim. Eu há uns dias atrás dei uma entrevista escrita para uma página de Facebook aqui de Penafiel, e a questão é exatamente essa, e a resposta é exatamente esta, que é, nós fazemos tanta coisa, que não é fácil explicar isso, por um lado. E por outro lado, toda a gente acha normal que um piloto falhe. Alguém falhar, um piloto falhar uma travagem, sair em frente, ter um acidente, anda depressa, é normal. Ninguém admite que um piloto falhe, que um copiloto falhe. Nós falharmos uma nota é um problema. Eu vou exagerar um pouco, porque também exagerei e dei essa resposta, entre aspas, de propósito. Os pilotos ganham os ralis, os navegadores perdem os ralis. É um pouco nas equipas de futebol, não é? O navegador e os jogadores. Os avançados ganham os jogos, os guarda-redes perdem os jogos, não é? Pronto, há um avançado que falha 10 golos de baliza aberta, faz parte do jogo. O guarda-redes rematam 30 vezes contra a baliza, consegue enfiar lá uma bola em que ele esteve um bocadinho pior, a culpa é dele, ele é que perdeu o jogo. E aqui acontece um pouco a mesma coisa, portanto há coisas que se admite que os pilotos possam fazer e que não se admite que nós possamos fazer. De facto, o trabalho do navegador é enorme, como quer o Zé já disse, quer o Carlos. São coisas muito metódicas, são coisas que são muito importantes, que têm que ser feitas. São coisas que não se vêem. Portanto, esse trabalho passa um bocado ao lado de muita gente. E é indiscutível que esse trabalho é absolutamente imprescindível para que as coisas corram. Há muitos anos atrás eu ouvi uma frase muito engraçada que retive, que é: as corridas ganham-se na estrada, mas preparam-se na oficina. E, de alguma forma, o trabalho dos navegadores faz parte dessa preparação prévia, que é absolutamente imprescindível e sem a qual depois nada funciona. Sr. Teixeira, outra daquelas perguntas quase de, não como disse há um bocado o Luís Ramalho, de muitos milhões de euros, mas de 5 euros, é quem é que escolhe as notas? É o piloto ou é o navegador? Ou hoje em dia já não se pode ser assim tão linear a discutir esta questão, vai depender um pouco da experiência de um e de outro, a forma como vão escolher a tipologia de notas que vão utilizar? Sabes que as notas são sempre as notas do piloto. Atualmente trabalham-se muitas notas. Eu, por exemplo, com o Ricardo, nós mudamos drasticamente as notas nos últimos 2, 3 anos. Adotamos um novo sistema de notas, portanto, que nos ajudou, e especialmente para situações em que se calhar eram mais imprecisas.
mas as notas são sempre aquelas notas que o piloto entende que ouve, não é? Nós damos sempre o nosso conselho, nós vamos reconhecer, vamos fazer as notas, podemos dizer assim, será que é assim, será que é assado, não é? Podemos sempre discutir uma nota, mas a nota tem que ser sempre a nota que o piloto entende e que quer ouvir, não é? Carlos Magalhães, quando um navegador é muito experiente e um piloto nem tanto, esta premissa que o Zé Teixeira aqui colocou já pode ser alterada e pode ser o navegador a sugerir, ou vai continuar sempre a ser o piloto a ter que escolher o seu próprio sistema? Não, eu penso que se pudermos dar uma ajuda, isso é meio caminho andado para o próprio piloto, até entender o que é que deve fazer em termos de notas. Porque uma pessoa que seja completamente virgem no terreno nem sabe muito bem como é que há de explicar as curvas, os obstáculos que lhe aparecem. E aí vem, como era de prever, vem a experiência ao de cima e, como tal, convém a gente ajudá-lo até a explicar-lhe os códigos de notas que existem para ele se melhor adaptar. Penso que num piloto novo que tenha intenções de começar a fazer provas, que a nossa experiência é primordial até para aconselhar nesse aspecto. No restante, estou de acordo perfeitamente com ele, que são as notas dos próprios pilotos que foram desenvolvidas também ao longo de várias épocas e, como tal, nós só podemos aconselhar em alguns obstáculos ou algo mais, porque de resto entender as notas com os obstáculos que têm à frente, com as curvas que têm à frente, só mesmo o próprio piloto é que as entende. Luís Ramalho, tu já estiveste dos dois lados do carro, mas eu faço uma pergunta até muito específica, obviamente podendo acrescentar, se quiseres, àquilo que os colegas disseram sobre a questão anterior. Estava a ver se lembrava quem é que um dia teve essa frase, não a vou citar, vou só parafrasear, em que dizia que há dois tipos de pilotos, aqueles que guiam à vista ouvindo umas notas e aqueles que já conseguem mesmo guiar pelas notas. Isso é indiscutível. E mal vamos mal estamos com os que guiam à vista ouvindo algumas notas. Isso é malho certo, e se não for naquela curva é noutra a seguir. Pelo menos a um determinado nível. Nenhum dos pilotos que nós temos o privilégio de navegar, para falarmos nós três, nenhum dos nossos pilotos anda sem notas e anda rigorosamente às notas. E mesmo em zonas que se conheçam um pouco melhor, se nós nos enganarmos, há fortíssimas probabilidades de dar as neiras. Fortíssimas. Relativamente às notas, eu vou-vos contar uma história engraçada que o Armindo já uma vez me contou e que tem a ver com o seguinte. Quando o Armindo começou a correr, o navegador dele era o Pedro Queiroz, e no segundo ano ele entendeu que precisava de uma pessoa mais experiente. E eu era a pessoa que ele melhor conhecia nos ralis, e telefonou-me para eu ir correr com ele. E eu não podia, porque na altura estava comprometido com o Manel Rolo, e foi por essa razão que o meu irmão Miguel, foi correr com o Armindo. Eu disse, olha, acho que levas uma pessoa excelente, e portanto experimenta. Eles encontraram-se, combinaram, foram os dois tirar notas, e o Armindo conta que disse, isto agora vai ser ótimo, porque eu detesto tirar notas, eu agora vou chegar ao carro e ele vai tirar as notas. Sentaram-se no carro e o meu irmão disse, ok, Armindo, vamos começar, então, o que é que queres que escreva? E o Armindo parou, olhou para ele e disse, mas eu afinal não é, desculpa lá, mas eu vou buscar um tipo cheio de experiência e afinal sou eu que tenho que tirar as notas na mesma. É evidente que as notas são do piloto. Para vocês perceberem um pouco, o Armindo, ao longo destes anos todos, usa médias e rápidas, que é uma coisa que praticamente já ninguém usa. Eu, enquanto piloto, uso notas de números, de 1 a 9. Enquanto navegador, houve um ano em que eu naveguei no mesmo ano o Ricardo Moura nos Açores e o Pedro Leal cá. Os dois têm notas de 1 a 6. Para o Ricardo, 1 é a fundo, 6 é um gancho. Para o Pedro, 1 é um gancho, 6 é a fundo. Portanto, as notas são um código, cada piloto tem o seu código e ele só entende aquele seu código. O que é que nós depois podemos ajudar, eventualmente, com a nossa experiência, e eu, enfim, de alguma forma, como fiz muitos ralis a guiar, talvez possa ajudar um bocadinho, mas com o pouco que sei, quando são pilotos mais jovens. É numa particularidade ou num cuidado que é preciso ter mais aqui. Eu digo muitas vezes que eu não ensino ninguém a guiar. Quando muito evito que algumas pessoas mais jovens cometam alguns erros.
e é aquilo que a nossa experiência, e qualquer um de nós os três tem muitos anos de rallies, relativamente a um piloto novo, é um pouco aquilo que nós podemos fazer, é com a nossa experiência evitar, entre outras coisas, que se alejem ou que tenham contas muito grandes para pagar. Luís Ramalho, um navegador em Portugal é suficientemente bem pago para poder viver só dessa função? Olha, eu não sei se é bem pago ou não, eu acredito que possa haver alguns bem pagos, eu não vivo dessa função, eu sou radiologista há 35 anos e vou continuar a ser. Isso também é uma vantagem para mim, é que no dia em que acabarem as corridas eu não fico sem nenhuma fonte de rendimento e, portanto, esse para mim não é um problema. Agora, é muito difícil dizer se as pessoas são bem pagas ou mal pagas, porque isto, como em tudo na vida, há sempre um deve e um haver. As pessoas têm que pensar que os rallies dão muito, muito, muito trabalho. Muito mais trabalho do que aquilo que as pessoas veem, que é a sexta e o sábado, ou o sábado e o domingo dos rallies. E, por exemplo, um navegador, qualquer um de nós, os três, que tenha que fazer as provas internacionais, o Carlos tem uma função mais autónoma, digamos, uma atividade extra-desportiva mais autónoma, mas eu e o Zé somos funcionários públicos. E, portanto, eu e o Zé damos cabo das nossas férias. Eu dou cabo de 3 semanas de férias nas 3 provas internacionais. Portanto, se somos bem pagos ou somos mal pagos, não sei, olha, com alguns pilotos eu até pagaria para andar, com outros pilotos pagaria para não andar. Carlos Magalhães, tua opinião sobre esta questão? Atendendo àquilo que diz o Luís, e com razão, eu não tenho outra função a não ser esta de navegador. Tenho também o caso de realizar alguns testes a nível local com as equipas de fábrica quando venham testar, que é para o Rally de Portugal, que é para o Rally da Argentina, que é para outros rallies, que neste momento está tudo parado para o nosso campeonato. Como tal, nós não posso dizer que seja um piloto, um navegador bem pago, porque atendendo ao tempo que nós despendemos para preparar provas, porque o nosso tempo divide-se não só por aquilo que o comum dos mortais vê, que é estar dentro do carro nas provas, nos testes ou na realização dos reconhecimentos, vai muito para além destes 3 aspectos. Como tal, despendemos muito tempo do nosso dia-a-dia. E não creio que sejamos bem pagos nesse aspecto. Também o ser bem pago, isso é subjetivo, cada um sabe o valor que tem e sabe se é bem pago ou se não é bem pago. Zé Teixeira, nunca pensaste em dizer adeus à escola, não é? Opa, se me chegasse uma proposta muito bem paga, pensava. Mas como o Luís disse e como o Carlos disseram, portanto é assim, por exemplo, eu falo, como o Luís disse, nós somos funcionários públicos, quer dizer, eu tenho que continuar a trabalhar para ter a minha vida e para ter as minhas garantias de futuro, não é? É óbvio que o nosso trabalho, como o Carlos acabou de dizer, começa muito antes das provas, envolve muito mais do que os fins de semana de provas, portanto, e temos o nosso trabalho que, de alguma maneira, é remunerado. Mas que posso-vos dizer que qualquer um dos 3 estamos a fazer aquilo que gostamos. Portanto, nesse aspecto, já temos uma excelente remuneração também. Portanto, exatamente. Foi uma coisa que eu sempre sonhei e consegui concretizar. Já aqui se falou, e muito bem, de tempos idos em que existia o campeonato de rallies de iniciados, para iniciados, e que servia como porta de entrada para este mundo difícil dos rallies. É sempre muito importante desmistificar que esta coisa dos rallies não é pôr um capacete, pegar num volante ou num caderno de notas e atirarmos lá para dentro e seja o que Deus quiser, que vai correr bem curva a curva. Exige uma grande evolução e, manifestamente, a pergunta que eu vos faço é uma pergunta dupla. Primeiro é se acham que seria importante que no futuro próximo, numa reestruturação dos rallies em Portugal, pudéssemos voltar a 3 campeonatos iniciados, sejam eles zonais, seja um único campeonato nacional, e que este fosse obrigatoriamente a porta de entrada para novos pilotos e novos navegadores, e segundo, se consideram que era fundamental que uma formação teórica ou prática fosse obrigatória para os navegadores em Portugal. Luís Carlos.
Mano, tu sabes seguramente que eu fiz parte de um grupo de pessoas, eu, meu irmão Miguel, o Paulo Monteiro, que era na altura o dono da Promo Rally, mas eu, o meu irmão Miguel, o Paulo Monteiro, o Miguel Soares e o Mário Povas, que soube que morreu há uns dias, fizemos muitos cursos navegadores neste país, quer em Portugal continental, quer nas ilhas, e tanto quanto eu outro dia em conversa com o Paulo, teremos formado mais de 500 pessoas. E, portanto, isso é um trabalho que nos orgulha imenso. É um trabalho que eu tenho muitíssimo orgulho e com alguma regularidade reconheço, de vez em quando aparece alguém que diz: Luís, eu fiz um curso de navegadores contigo no sítio X, no sítio... Claro que eu não me lembro, na altura tínhamos 50, 60 pessoas que se inscreviam para fazer esses cursos. Fizemos um curso em Baltar, fizemos um curso na Póvoa de Varzim, com o Jorge Galhardo, fizemos cursos nos Açores, na Madeira, portanto fizemos cursos em todo o lado. O que quer dizer que, por um lado, as pessoas têm sede dessa formação. E quando essas coisas aparecem, e se elas forem boas, funcionam. Nós deixámos acabámos com deixámos de fazer esses cursos há uns anos atrás, o Paulo deixou de os fazer e, portanto, era ele, digamos, o elemento aglutinador das pessoas todas. Curiosamente, no outro dia estive a olhar por esse fecheiro e ele continua tão atual quanto era na altura, mas sei que pontualmente uma ou outra entidade resolve organizar essas coisas. O que é um facto é que têm clientes, se quiserem. Portanto, aquela velha máxima de que o saber não ocupa lugar continua a ser cada vez mais válida. A formação é uma coisa absolutamente imprescindível em todas as áreas e nesta também. Não quer dizer que eu, o Zé, o Carlos ou qualquer um dos outros navegadores com um pouco mais de experiência não possa ensinar pontualmente uma coisa ou outra a alguém que está um pouco mais preocupado e que chegou agora e, portanto, que está ali assim: olha, desculpe, vieram-me dizer que me vou entregar uma carta de quê, não é? Nós ali em 5 minutos em cima do capô do carro explicamos mais ou menos o que é isso. Mas isso é uma ajuda, não é uma formação. E, portanto, essa formação era absolutamente imprescindível que continuasse a ser feita, provavelmente de uma forma mais sistemática. Carlos Magalhães, concordarias também, para além disso, que houvesse esse tal campeonato iniciado e que fosse, pelo menos de forma aconselhável, para já não ser obrigatória, a maneira de pilotos e de navegadores iniciarem a sua carreira? Eu acho que qualquer ajuda é bem-vinda para esta modalidade, seja ela qual for, seja cursos de navegadores, curso de pilotagem, voltarmos aos tempos, não quero ser saudosista, mas voltar aos tempos de onde está o AS, por exemplo. Enfim, toda a ajuda é bem-vinda, porque entrarmos para um mundo destes, que parecendo que não, é um bocado complicado, e pegar numa pessoa completamente a zeros e atirá-lo para a cabeça da fera é muito complicado, porque ele não sabe perfeitamente onde é que se vai meter, nem sabe o que é que vai fazer. E dar, com a ajuda do curso, quer de navegador, quer de pilotagem, quer outra coisa qualquer, dar uma informação do que é que eles vão, das dificuldades que vão encontrar, penso que é uma ajuda muito válida e seria muito válida que essa ajuda viesse, quer da parte federativa, quer de outra entidade qualquer, nomeadamente, como já referi, onde está o AS, que foi na altura a Diabolic que o desenvolveu, os cursos, como estão algumas entidades a dar os cursos, quer cá a nível nacional, quer até a nível internacional, isso, como é lógico, era uma ajuda que era muito bem-vinda. Zé Teixeira, era esse também o conselho que davas a um jovem ou qualquer outra pessoa que se quer iniciar como navegador, fazer um curso? Sim. Eu também, quando comecei, também os fiz e sei que me ajudaram de sobremaneira, porque as provas não se exigem ao fim de semana e há a carta de controle, que isso, como o Luís acabou de dizer, já várias vezes também já expliquei ali assim do capô do carro, como fazer as contas, o que é que isto é, o que é que aquilo é, mas tem toda a parte regulamentar, toda a parte que é necessário saber, que é muito importante. Eu não estou a dizer que as pessoas não chegam lá, mas eu acho que é uma ajuda fundamental para se chegar mais facilmente àquele nível desejado. A nível dos iniciados, acho que também é uma fórmula que infelizmente se estica, mas que continuo a achar que seria necessário voltar a essa fórmula. Que quando há coisas que estão bem feitas, realmente vale a pena voltar lá. Estamos na fase final desta nossa entrevista. Vou agora começar por ti, Zé. 2020
vai ser de certeza um ano muito complicado, já o está a ser. Qualquer coisa que estejamos agora a fazer será um pouco futurologia, mas também falar não paga imposto e, portanto, poderemos conversar um pouco sobre aquilo que é a nossa perspectiva do que pode acontecer durante este ano. Na tua opinião e na opinião dos teus colegas, a retomar a época, que época de Campeonato de Portugal de Rallys é que deveríamos ter este ano? Portanto, a época deste ano, tal como ela foi idealizada, já está comprometida, não é? Ainda há pouco tempo tivemos a confirmação do cancelamento do Rally de Portugal e outras provas existiram, que eu penso que não existe calendário para conseguirmos fazer as 10 provas que estavam programadas. E por outro lado, e como já várias entidades no nosso desporto tiveram a oportunidade de opinar, eu também sou dessa opinião que não se pode comprometer o campeonato de 2021. Poderiam-se correr o risco de correrem mal 2 campeonatos. Portanto, terá a existirem corridas que todos nós desejamos, de certeza, todos nós, espectadores e pilotos, navegadores, equipas, terá que ser uma fórmula reduzida. A fórmula que eu penso que as entidades competentes saberão a melhor forma possível de fazer. Eu digo isto baseado portanto, nas últimas notícias, em que sabemos que se o futebol vai começar, eu penso que a nossa modalidade até reúne mais condições e mais condições de afastamento do que propriamente o futebol poderá funcionar mesmo no retângulo de jogo. Agora, pronto, vamos esperar ansiosamente. É óbvio que nós queremos fazer corridas, sabemos perfeitamente que os módulos não vão ser os mesmos e a existir terá que ser uma fórmula mais reduzida com menos provas. Carlos Magalhães, Mortágua está de fora, o Vodafone Rally Portugal também está de fora. A tua perspectiva é de que se poderia fazer o resto do campeonato? Sobram 7 provas, temos 7 meses pela frente, corresponderia, isto matematicamente possível, uma prova por mês. Não sei até que ponto é que as organizações estão aptas para realizarem as provas, o que é que vai surgir com este problema pandémico, se vamos melhorar, se vamos atingir picos, ninguém sabe o que é que vai ser, não vamos fazer futurologia em relação ao vírus que nos afeta, mas eu só posso exprimir o que eu queria, e o que eu queria era que se fizessem as provas todas até ao fim do ano. Não sei se vai ser possível, se não, mas a fazermos alguma coisa este ano, que o façamos de modo a que não se comprometa o 2021. Luís Ramalho, tu tens obviamente a dupla visão do técnico de saúde e também do navegador experiente e dirigente associativo na área do desporto motorizado. És cético quanto a esta época ou ainda estás com esperança? Olha, contrariamente ao costume, não tenho opinião. E vou-te dizer, não gostaria de estar na pele de quem tem que decidir algumas dessas coisas agora. São seguramente decisões muito complicadas de tomar. Decisões que não são fáceis por variedíssimas razões. E se passarmos para a minha área profissional, imagina que de repente daqui a 2 ou 3 meses, eu acredito que isso não vai acontecer, mas ou pelo menos não vai acontecer com o tamanho que eventualmente poderia acontecer, ou que já poderia ter acontecido. Mas imagina que de repente, em outubro ou novembro, temos um segundo surto em que é preciso fechar tudo. Fizemos 2 provas e depois não fazemos as outras 3. Portanto, eu, se queres te diga, neste momento não consigo ter opinião. Vamos admitir que tudo correria normalmente e que nós tínhamos condições para fazer os rallies todos até ao fim. Já perdemos o Rally de Mortágua, pelos vistos já foi assumido pelo clube e pela Câmara que não se efetivaria, e perdemos o Rally de Portugal, que é provavelmente o rally com maior impacto, provavelmente não, indiscutivelmente o rally com maior impacto que temos no Campeonato Nacional. Sobram 7 provas, não sabemos o que é que se vai passar com o Felgueiras Amarante, se será adiado ou não, e a seguir temos aquilo que supostamente poderia ser feito. O que é que se vai passar com as ilhas? Será que é possível viajar para as ilhas? Será que nós vamos estar condicionados por uma quarentena de 14 dias, quando chegarmos às ilhas? E, portanto, há aqui assim uma série de coisas que têm que ser equacionadas. Vamos admitir que não se podem fazer as ilhas, por exemplo. Vamos ficar, e que Amarante eventualmente não consegue arranjar uma data ou condições para fazer o seu rally. Vamos ficar com o rally um campeonato com 5 provas? Depois lá vamos nós para a regulamentação. Tem que haver 6 provas para o campeonato contar. Portanto, há aqui assim uma série de coisas que têm que ser equacionadas e
de facto, eu tenho imensa vontade de correr, como qualquer pessoa tem vontade de correr, e tenho a certeza absoluta que os milhões de adeptos das corridas têm imensa vontade de nos irem ver. Mas eu não consigo ter opinião acerca daquilo que seria até melhor. Vamos esquecer aquilo que seria a vontade de cada um de nós. Nós, a certa altura, temos que ter a capacidade, acho eu, sempre tentei fazer isso, de pensarmos acima dos nossos próprios interesses. Eu sei que isso nem sempre é fácil e que nem toda a gente tem essa capacidade. Eu tento, na medida das minhas possibilidades, fazer isso. E é muito importante perceber-se, de facto, se nós estarmos a fazer um campeonato menor, não estamos a hipotecar um campeonato em condições para 2021 a variedíssimos níveis. Que era a capacidade, por exemplo, como todos nós sabemos, uns dos maiores patrocinadores neste momento são as câmaras, os patrocinadores das provas, e portanto é preciso nós percebermos que não estamos a consumir dinheiro que possa ser necessário por outra altura, por um lado, e eu depois, por outro lado, vejo o problema da federação. Sem provas a federação não existe, não gera dinheiro. Vou-vos dizer, não consigo ter opinião e não gostaria de estar na pele de quem tem que decidir. Mas mesmo sem opinião, tiveste uma opinião muito bem fundamentada e é uma boa forma de terminarmos este longo Motosport hoje. Luís Ramalho, Carlos Magalhães, José Teixeira, quero-vos agradecer o prazer que nos deram de serem convidados desta edição, agradecer a vossa disponibilidade, desejar-vos muita saúde e desejar também que a nossa próxima entrevista seja num pódio no fecho de um rally do Campeonato de Portugal de Rallys, porque seria muito bom sinal. Muito obrigado aos três pela presença. Obrigado. É o fecho deste Motosport hoje integralmente dedicado a esses magos que cantam as notas nos rallies em Portugal. São os 3 navegadores que navegam, os 3 pilotos que estão no primeiro, segundo e terceiro lugar do campeonato após a única prova realizada. Luís Ramalho, Carlos Magalhães e José Teixeira foram os nossos convidados. O Motosport hoje termina aqui. A emissão foi de Joaquim Amândio Santos, com o controle técnico de emissão na sonoplastia a cargo de Paulo Seabra e a edição de vídeo assinada por Armando Leitão. Saudações a todo o auditório, até ao próximo programa.